15 de novembro de 56 sobre o conceito de quiralidade nas interações práticas. Um trabalho interessante. Foi tudo bem, Salvo? Vamos aproveitar o ensejo do nosso curso, né? Que é hoje? Ou já saiu daí? Não, mas é 15 de novembro. Ah, a gente está 2 semanas. fazer uma festinha aí, a festa da quiralidade. A gente faz uma quiromante aqui, faz uma festa da quiromancia. A interação fraca, inclusive, a palavra no espírito do verme, onde existia um período do Einstein, que é a identificação, né? Esse período do verme, ele estava. Depois apareceu a doutrina e tiralidade, são dois outros elementos que botaram, mas essa ideia de identificação. O Fermi já tinha mais ou menos desenvolvimento uma unificação. Não, o Fermi não falou muito isso, não. Que é essa questão da unificação da eletroplaca, é uma questão da década de 50. Quer dizer, o trabalho do Klein de 38, no trabalho do Klein de 38, ele faz uma unificação de tudo. Ele considera os neutrinos não tinham sido descobertos ainda, mas ele considera os neutrinos uma unificação. Mas ele faz a unificação por tudo. Gravitação, claro, não é uma coisa correta, mas ele tentou já incluir tudo na unificação do trabalho de 38. Aquele trabalho A teoria de tudo. Então a gente estava falando, em 57, na aula passada. Mas ainda foi respeitado naquele trabalho? Foi sim. Na aula passada a gente começou um pouco a reconstituição histórica aqui, na teoria eletroplaca. Eu acho interessante a gente falar um pouco da reconstituição histórica, porque a teoria de campo, o estudo das interações fracas, eles marcaram uma série de momentos na construção, né, das próprias teorias quânticas de campo. A interação fraca ela deu elementos muito novos que foram sendo agregados ao patrimônio que se foi formando em torno da teoria quântica de campo. Por exemplo, porque a interação fraca trouxe o conceito de mistura, trouxe esse conceito de âmbito de Kabyle, Marquês de Kabyle, Kobayashi, Naskawa, é um conceito interessante da ponto de vista da teoria de campo, quando a gente começa a trabalhar duas categorias de campos, né? Os campos que são autoestados de Gauge e os campos que são autoestados de massa. O que é o campo físico, o que é o campo constitutivo. Então, eu acho que trouxe alguns elementos nessa direção. Além disso, a formulação da interação fraca, ela trouxe novos mecanismos. Agregou o mecanismo de quebra espontânea de simetria, mecanismo de Higgs. Então, isso obrigou a uma revisão do conceito de renormalizabilidade quando as simetrias são quebradas. Então, eu acho que a construção, a formulação das teorias quânticas de campo recebeu um estímulo muito grande, mais que um estímulo, é uma provocação das interações fracas. A interação fraca tem característica muito diferente da interação eletromagnética, da interação gravitacional, da interação forte. Ela tem peculiaridades e mecanismos dentro dela, tem uma série de acessórios que obrigaram que essas questões fossem pensadas de novo, repensadas, redimensionadas dentro da teoria quântica. Então, eu acho que vale a pena a gente perceber os momentos em que houve novos influxos, de novas ideias nas teorias quânticas. Esse trabalho de Schwinger de 57, eu tinha falado sobre vocês, que já é uma tentativa também de se construir uma teoria unificada. É o trabalho que ele publica, a Theory of the Fundamental Interactions. Schwinger, né? Schwinger. Physics. Esse artigo é bem interessante de ler também. É um artigo, vamos ver, clássico.
Né? Depois eu tinha falado com vocês que 57 e 58 foi quando foi o trabalho, né? 57 e 58 foi o período dos trabalhos do Sudarshan Machado e dos trabalhos do Fire Nobel. Né? Sudarshan. Da Iragem, né? Foi. Esse trabalho aí também acontece aí, né? Então, aqui, desses trabalhos, com esses trabalhos aqui, ficou clara a estrutura que a gente chama de veganizar, né? Que a gente chama de veganizar das interações práticas. Né? Essa da visão que eu tenho do cara, é um cara super gente boa. Né? É um cara legal, assim, né? Um cara Assim, que nunca faria uma. mas na hora da competição, cara. Então, isso aqui foi. Eu já porrada de Feynman, que chama o arco-íris de Feynman. E aí acho que lá ele fala que ele não sabe muito bem, não. O Biel era muito arrogante. O Biel era muito arrogante. Era um pouco mais velho que o Feynman. Mais velho. Ele ficava mais. O Feynman era mais garoto, mais O impossível. Schwinner também não era uma pessoa muito boa. Ele era muito novo. É Schwinner, no caso. O Schwinner orientou os 75 doutorados, os 75 estudantes, 3 pelo prêmio Nobel. Só o cara produziu 3 prêmios Nobel, cara. Eu acho que o Lacho foi algum do Schwinner. Eu acho que o Lacho veio da escola de Schwinner. Ele produziu o prêmio Nobel também em matéria condensada, nessa área de supercondutividade. Já Feynman orientou um pouco, né? Feynman, eu acho que nem sei se Feynman orientou. Também acho que não sei se Feynman orientou. Acho que no livro dele, eu li o livro dele, mas o colega meu tem o livro dele, Patrício, da Chile, tem o livro dele, ele orientou. Lá atrás vem a lista de todos os estudantes. O último estudante dele foi chileno, um cara chamado Urrutia. Esse cara tem vários trabalhos muito interessantes hoje em dia sobre essa questão de relações de dispersão estendidas para fora. O cara é bom, os trabalhos desse Urrutia são muito bons. Eu acho que ele foi o último estudante do Chile. Bom, então fica clara a estrutura veganizar das correntes práticas. Né? Então fica claro que, já se sabendo, claro, isso aqui não é à toa que isso vem em 57, porque em 56 teve o trabalho do Yang, e em 57 foi demonstrado experimentalmente pela Madame Wu que a paridade é violada nas interações fracas. Então, o Sudarshan Machado, o Miguel, fizeram um estudo detalhado de tudo, olhando todos os processos fracos, como é que eles poderiam mapear os processos fracos através de correntes, né? Correntes fermiônicas, tipo, dentro do modelo, né? Da corrente eletromagnética. Só que nas interações fracas, o fermi não é o mesmo. Os decaimentos fracos mudam o sabor. Então a gente pode ter, por exemplo, uma corrente que vai envolver o elétron e o seu neutrino correspondente. Mas aí, como o neutrino é um objeto que não pode fazer a corrente tocada por 1 mais gama 5 possível, ou 1 menos gama 5 possível. Então, a gente vai ter essa estrutura. Gama mi menos gama mi, gama 5. Essa estrutura vetorial, esse vetorial aqui significa que tem o gama mi da corrente, e o axial aqui, o V usar, significa que tem o gama mi, gama 5. Então, fica clara a estrutura organizar as correntes nessa discussão. Nessa época, 58, né, tem um trabalho muito importante na matéria condensada, que é esse trabalho de 58 do Anderson. Esse trabalho aqui eu não tenho o tipo de trabalho, mas é um físico review.
depois botar no site lá do professor Global, se vocês puderem mandar todos os PDFs, todos esses trabalhos que foram marcos, né, da construção eletrofrágil, colocar lá no site, uma seção só de reconstituição da história da teoria eletrofrágil, todos os PDFs, acho que pode ser uma literatura muito boa para quem está começando nesses primeiros trabalhos. Tá? Eu vou levantar as referências que a gente tem, Physical Reviews, 1900, nesse trabalho aqui do Anderson, o Salan, eu nem fiz. É o famoso Anderson? Eu vejo tudo também, né? Cara, muito forte, cara. Esse Anderson, eu lembro que esse trabalho aqui, o Salan chamava a atenção para esse trabalho. É um trabalho que ficou assim, porque ele vai conectado com a área da interação fraca. Mas, foi um trabalho, quer dizer, eu lembro que o professor Salan apontava aqui, nesse trabalho, Anderson, ele não compreende, mas ele identifica um problema, uma situação, que é o desaparecimento do bóson de Boltzmann. Esse trabalho aqui do Anderson, até eu esqueci o nome, eu acho que é desse Anderson, PW Anderson, não é PW Anderson, o desaparecimento do quê? Do bóson de Boltzmann. É o seguinte, o Anderson, nesse trabalho, ele está estudando o modelo BCS, está estudando a teoria BCS. Então, ele está estudando supercondutividade. E ele percebe que nessa teoria, BCS, a teoria para a supercondutividade da Schrieffer, deveria aparecer um módulo, uma excitação escalar de comprimento de onda, de relação de comprimento de onda muito grande, quer dizer, BCS, quer dizer, desaparece, né? Quer dizer, Anderson aponta, vou colocar. O Anderson aponta que no limite de grandes comprimentos de onda aparece uma excitação que tem a frequência tendendo a zero, então no fundo está tendendo a zero. O ômega tende a zero, parece uma relação de extensão em que o ômega tende a zero quando K tende a zero. Isso aqui é uma típica relação associada com a energia tendência a zero quando o momento tende a zero, então uma partícula de massa nula. Então, isso é um bóson de Boltzmann. O bóson de Boltzmann é um objeto que seria, para nós da física de partículas, o bóson de Boltzmann é uma partícula com massa de repouso nulo. Então, só isso? Ele observa que essa excitação. O foco do bóson de Boltzmann, não. Não, o foco não. Pode ser massa nula. Tem mais uma do último. O foco tem espinho, exatamente. O foco de Boltzmann é uma partícula escalar. Então, com relação à dispersão ômega zero, né? E o que ele observa é que essa excitação desaparece. Não necessariamente, né? Porque se você tiver uma partícula massiva, né? Se poder ter uma relação de dispersão ômega igual a K2C2 mais alguma coisa, de tal maneira que o ômega vai para uma constante quando K é zero. Então desaparece devido essa observação aqui, que é fundamental no mecanismo de ao longo alcance. A interação eletromagnética. Então, nesse trabalho aqui, quer dizer, o fato da interação eletromagnética ter longo alcance, ou seja, quando a gente tem interações de longo alcance, a gente tem uma interação
e deve ter uma simetria de gauge por trás. E a simetria de gauge, então, sendo uma simetria local, a gente compreende que o bóson de Goldstone desaparece, porque numa teoria de gauge local, o bóson de Goldstone é incorporado no campo de gauge. Se não tiver campo de gauge, o bóson de Goldstone fica no espectro. Mas quando tem campo de gauge, o campo de gauge absorve o bóson de Goldstone para poder pegar justamente a parte longitudinal que ele adquire. Isso, mas o Anderson, ele percebe esse mecanismo atribuindo ao longo alcance da interação. Mas no fundo é isso que é o mecanismo diz. Quando a gente tem uma interação de longo alcance e tem um bóson de Goldstone que é produzido numa interação de longo alcance, esse bóson de Goldstone desaparece realmente. O mecanismo de Higgs entra em ação. O que é chave aqui, então, é essa observação do longo alcance. Quer dizer, ele associa ao longo alcance da interação, ele percebe que o elemento que está por trás do desaparecimento desse bóson de Goldstone é o longo alcance da interação. E é isso que acontece então, justamente no mecanismo de Higgs. Então, esse trabalho... Está comigo? Só estou contando aqui quantas cadeiras tem. Eu acho que são 70 e poucos, não? Não, acho que não mais. Acho que Não tem menos, né? Agora, só uma coisinha. Tem umas cadeiras que estão quebradas. tem que lembrar disso. Umas 4 ou 5, só isso. Na verdade, praticamente tudo. Porque a garotada aqui toda conhece, ninguém cai, mas se chegar um visitante aqui sentar no lugar errado, a gente paga um mico. Tchau aí, tchau. Então, esse trabalho aqui, ele foi um trabalho que teve um papel importante, quer dizer, não é um trabalho que fez de interação eletroclássica, mas ele assinala para um mecanismo interessante que era o que o pessoal estava buscando na época, que era um mecanismo de se gerar um gap. No supercondutor aparece um gap, que é gerado uma escala de energia, que é justamente a energia de ligação dos elétrons que vão formar os pares de Coulomb. Então, esse mecanismo de geração de uma escala, o Anderson aponta que esses elementos incorrem nessa discussão, mas ainda não se tem claro que é o mecanismo de Higgs. Isso em 58. Em 58, 59, tem um trabalho do Nambu, né? Agora, deixa eu comparar isso. Eu acho que você poderia também ver o Higgs, ser o fóton ocidental, que ele se transforma no transversal e dá massa, dá um grau de verdade para fazer a massa. Sei. Não podia, pensando em total. Você tinha pensado. O fóton Tá ocidental, certo, tá. ele tem um ômega para tudo que você escreveu, Sei. só que dentro da bola do povo, parece fóton ocidental. Sei, sei. Então, há uma conversão do fóton ocidental, ele serve de grau de verdade se mata, Sei, sei. e aqui vai para o fóton transversal e dá um grau de verdade da massa. Eu diria que é uma outra visão, mas aqui não tinha como ser isso, porque como era um modelo BCS, esses objetos que fizeram estão aparecendo aí, eles já estão ligados aos fônicos, porque você tem elétrons na rede. Então, esses elétrons estão em interação com o fônico. Então, na verdade, esse modo de spin zero que ele fala aí, já não poderia, vamos dizer, ser uma espécie de forma. É o fônico, porque você tem os modos de vibração da rede, quer dizer, os elétrons eles estão se propagando na rede e, devido aos choques, né, essa rede vibra. Então, na verdade, os elétrons o próprio fóton, eles se acoplam com essa vibração da rede. Então, a questão é essa. Agora, você pode ter um panorama paralelo em que você substitui a ideia do bóson de Goldstone por aquela parte longitudinal de um campo vetorial. Isso é possível, sim. Em 59, então, embalado, era um conjunto de ideias que estavam formando, estavam se avolumando, né, em torno de um mesmo assunto. Então, em 59, e a questão que está em jogo desde a conferência de Seattle, 56 que eu falei com vocês, é a questão de a supercondutividade, que é o que, na verdade, o DCS faz, né, e que o Anderson discute aí, a supercondutividade, ela tem um mecanismo intrínseco, que é o aparecimento dessa escala de energia, quer dizer, a geração de uma escala de energia, através da dinâmica, através da interação, que é o que o
se estava tentando ver se poderia trazer para a física de partículas. Por quê? Qual era o problema que tinha nas teorias de Newton? Era o bóson de Gauge não com massa. O bóson de Gauge não com massa é interação de curta alcance. Então, o que é preciso fazer para ter uma interação de curta alcance? É preciso gerar uma escala de massa para os bósons de Gauge, porque se o bóson de Gauge adquirir massa, a interação que ele faz a radiação, ela passa a ser de curta alcance. Então, o problema era compreender a escala, né, das interações nucleares. Elas estão limitadas ao interior do núcleo atômico, elas estão limitadas a uma faixa de 10 a menos 15 metros, contra os 10 a menos 10 metros da interação eletromagnética formando átomo. Então, essa escala tinha que ser gerada através, possivelmente, de uma escala de energia que fosse gerada por bósons vetoriais. Então, o problema que está em jogo aí sempre é o problema da geração de escala de massa. E aí que o Nambu, em 60, né, ele introduz esse trabalho que é fundamental, deu a ele depois o Prêmio Nobel de 2008, né, junto com o Kobayashi Masaru, mas em 2008, só ganhou o Prêmio Nobel, só depois, né? O cara segurou o fio, né? Pô, praticamente, Ele já morreu? Não, tá bom. 90 anos. Eu acho que não chega a ser contrário, não. Eu acho que não chega a ser isso tudo, não. Em 60, então, tem esse trabalho do Nambu. Que é um trabalho que traz, né, a ideia, ele consegue implementar esse mecanismo na física de partículas. O trabalho se chama Nakamoto. Estou abreviando aqui, tá? É PACE, é Elementary Particles, tá? A superconductor model of elementary particles and its consequences. O Nambu Jones. Oi? Não foi japonês. Mas essa época trabalhar, eu acho, em Chicago. Eu acho que trabalhar em Chicago. Esse trabalho aí não está publicado. É hoje, Hoje. Esse trabalho não está publicado. Ele não foi publicado como paper, assim, de revista de pesquisa. Ele foi um seminário apresentado pelo colaborador do Nambu, que é o Yona Mazini, que era um postdoc que trabalhava com ele. E esse trabalho está publicado nos anais de uma conferência. Não tenho ele, a gente tem ele. Eu tenho alguém que me passou, eu tenho uma mulher que me passou, eu tenho um PDF do livro, que é a obra completa do Nambu. Se vocês quiserem, eu levo o pendrive de vocês lá e eu posso passar para vocês eu acho que está no computador aplicativo da mensagem. É o livro completo das obras do Nambu, tem esse trabalho. Então, esse trabalho do Nambu é o trabalho que ele basicamente inaugura, né, a era Higgs. É com esse trabalho aqui que ele começa a mostrar que é possível trazer o mecanismo de geração de escala da supercondutividade para a física de partículas. Então é um trabalho fundamental. Depois, esse trabalho se desdobrou em dois outros trabalhos que ele fez, não vamos colocar aqui. Já começa a questão da massa entrar na história. Isso. Aí aqui já dá uma indicação de qual deve ser a estrada a ser tomada por mecanismo de Higgs. E esse árbol da história da massa como curto alcance, né? Desde um problema você já pegou o ônibus, né? Você pega um ônibus de dia de calor e vê aquele motorista ali com inteira somente. E daí você vai falar para ele massa, a massa imensa, ele está de prontão com aquela massa imensa. Agora essa aí é uma outra massa de curto alcance. E sempre tem uma pergunta fundamental. A massa imensa, a gente do Flamengo não vai discutir. É isso aí. Mas dentro do você pode ter um sistema de patologia de outras maneiras, e você conseguir também tirar do outro, sem precisar o fator massa. Isso aí. Então, cuidado com isso, cuidado.
você quer fazer uma interação muito importante, uma maneira direta é botar massa. Mas cuidado que essa massa não é do público do olho. Tem que ter cuidado também assim, botar massa, mas não é colocar a massa à mão. Você tem que ter um mecanismo, a história toda, que é equivalente ao que você está falando, você tem que criar um mecanismo em que o curto alcance seja gerado como um subproduto da interação. Tem que ter uma interação que leve ao curto alcance. Mas não é que você coloque a massa à mão para resolver o problema do curto alcance. Claro, isso é uma atitude, mas é uma atitude mais militar. Você chega, coloca a massa à mão e resolve o problema do alcance. Não é isso que está acontecendo. Você está fazendo gerar a própria dinâmica, ela te dá como solução do problema, né, uma interação de curto alcance. Você tem um mecanismo implícito da dinâmica que faz com que se desenvolva uma escala de massa e o alcance da interação seja importante. Uma questão da iluminação. O que é a massa? A massa do ônibus, é a massa que aparece na hidrogênio, comparando, é a massa do curto alcance, é a massa do solar, eu tenho muitas massas no jogo, dessa menina que estava na aula, da outra. No caso do Nambu, ele não faz afetos constantes de simetria, e o trabalho dele não é um mecanismo de risco. O que ele faz? O trabalho dele é o que se chama uma geração dinâmica de massa. Você inicia, você constrói um modelo em que você não tem massa, todos os objetos são sem massa, mas você tem interação. E o que você mostra é que, por correção quântica, por contribuição quântica, os efeitos quânticos levam ao aparecimento de uma massa. Ou seja, a gente está dizendo que a função de dois pontos, né, aquilo que vai dar os propagadores, corrigidos agora por efeitos de loop, eles vão desenvolver um polo que antes eles não tinham. Então, é induzido o polo por um mecanismo dinâmico. Você agora tem uma interação, você tem, ou seja, você tem campos, todos os propagadores não tem polo, e depois, a um núcleo, que você calcula a ordem superiores também, você vai encontrar uma função de dois pontos, ou seja, o propagador, que vai desenvolver um polo para massa não nula, para P2 diferente de zero. Então, a dinâmica, ela gera, o Nambu faz desse trabalho, e depois ele se envolve em dois trabalhos subsequentes com o Ionanazine, que é o que o pessoal hoje é conhecido como mecanismo de geração dinâmica de massa. Isso tudo é esse trabalho de 60. Esse trabalho de 60, na verdade, ele só lançou a ideia no seminário. Esse trabalho foi um seminário, que depois escreveu os possíveis na conferência. Mas esse seminário nem foi ele que apresentou, porque o trabalho estava com o Leonardo, ele quem apresentou foi o colaborador, foi o Ionanazine. E aí, em seguida, os dois trabalhos que saem no Physical Review, que são consequências dessa ideia, são o que se chama um modelo dinâmico de partículas elementares baseado na analogia com o supercondutor. Deixa eu colocar essas referências aqui para vocês, que elas podem ser interessantes. 61, baseados nessa ideia, Nambu, O colaborador ganhou para jogar também? não. É sempre volta sempre, né? Ionanazine, quem já estudou, quem já conhece um pouco o formalismo de integrais de caminho, na teoria quântica de campo, a integral de trajetória, a gente faz a quantização associando os campos estocásticos com as fontes externas, ou não o Ionanazine que desenvolveu esse formalismo funcional de métodos funcionais para fazer a teoria quântica de campo. O Nambu e o Ionanazine, a gente faz dois trabalhos aqui. Um é o Physical Review 122, ano 61. O outro é o Physical Review 124, ano 61 também, página 246. Esses dois trabalhos aqui, Daiane Moura,
Então, tem os trabalhos 1 e 2, baseados numa analogia com os supercondutos. Então, esses trabalhos aí, quando a gente começa a escrever muito pouco de geração dinâmica de massa, mas eles são baseados numa interação quântica. Para gerar massa dinamicamente, a interação que eles introduzem é uma interação desse tipo, que o psi barrado gama 5 psi, psi barrado gama 5 psi, e psi barrado gama 5 psi ao quadrado. Esse tipo de interação aqui, interação quântica fotônica, é a interação que leva à formação de estados ligados de fêmea. Então, você tenta ter um mecanismo que simula a formação de estados ligados de dois elétrons, que são chamados pares condensados. Né? Então, esses trabalhos são a base para se ver que na teoria quântica de campos a gente consegue, então ele já dá uma indicação de que, usando a teoria quântica de campos, realmente é possível gerar essa escala de massa dinamicamente. E é isso aí que detona. Agora, esse mecanismo tinha um problema. O problema é que essa interação, psi barrado psi ao quadrado, que é a interação tipo Fermi, né? É a interação chamada interação de contato de 4 Fermi, que é um vértice em 4 Fermi, essa interação é não renormalizável. Como já se tinha claro nessa década de 50 que a teoria da renormalização era um aspecto importante para dar consistência na teoria quântica de campo, a ideia é, então vamos partir para buscar uma formulação renormalizável que dê conta de um fenômeno como esse, ou seja, eu gerar uma escala de massa dinamicamente, através da interação, sem precisar fazer recurso a interações, a vértices de interação, que são do tipo não renormalizável. A gente já estudou no nosso curso de TV, a gente teve todo simples, uma simples contagem de potência, essas interações aqui são não renormalizáveis. Mas o mérito dessa ideia do ano 60 na verdade, só para colocar para vocês, o Proceedings, onde aparece esse trabalho aqui, é 60, mas acontece em 59. Está bem dentro desse contexto que se discutia nessa época aí do modelo PCS. Mas a ideia do Lambour foi que ele queria mostrar que na teoria de campos relativística, na teoria quântica de campos relativística, você tem um exemplo, né, você pode construir exemplos de modelos que gerem massa dinâmica. Esse é o mérito dessa discussão. E daí, claro, o ponto de partida é, mas sabe que a gente não pode ter uma formulação que seja renormalizável? Foi aí que saiu a discussão, deu início à discussão do mecanismo, da construção do teorema de Boltzmann e do mecanismo de Higgs. Quer dizer, em 61, então, embalado imediatamente por essas ideias, o Boltzmann faz um trabalho importantíssimo, né? Esse trabalho do Boltzmann Field, pode abreviar como Fields. Então, nesse trabalho, pode falar. Paralelo a isso, você desenvolvia a física dos aceleradores? Sim, mas aceleradores assim, estudando interação forte. Tentando sempre entender a produção de ressonâncias bariônicas e iônicas, tá? Então, nesse trabalho aqui, Boltzmann leva à frente o projeto de Lambour. Timento significa uma prova. É quando você vai se colocar uma prova. Alguma coisa. Você vai se colocar a prova de uma comunidade, você vai se expor. Oi? Aqui no Brasil foi usado, segundo a história que o Leite Lopes conta, é que na época da fundação do CBPF, para comprar essa revista, eles tiveram que justificar lá para o governo que tinha que comprar a leitura, dizer que era uma revista com
ensinava a fazer novas formas de cimento. Era e o Luiz Lopes contava essa história, eles enganaram aí os caras do governo, né, os órgãos governamentais, dizendo que era a importância dessa revista, que era uma revista de engenharia para a construção de novas formas de cimento. Né? Mas a palavra cimento, em italiano, significa, é uma palavra meio antiga, você não se usa mais hoje. Mas é uma palavra meio literária, significa colocar-se à prova. Você gosta de Vivaldi? Não? Então, tem lá no Vivaldi uma série de concertos, né? Cimento della harmonia e condizione. Quando você coloca à prova a questão da harmonia das intenções. É um pouco baseado lá. Então, essa palavra cimento tem esse significado. É interessante. Era uma revista grandiosa, essa revista. Ela foi fundida. O Cimento, algumas revistas europeias, nem começou a ver essas fusões de revistas, mas essa revista, vocês olharem a literatura da teoria quântica de campos, da física na década, sobretudo em 60, ela era uma revista assim, nível, mais do que tudo que é o PRL hoje. Ela não chega a ser um PRL, mas assim, o pessoal todo que o que contava era publicado basicamente nessa revista. Você viu o pessoal de americano? Americano. O pessoal publicava todo mundo. O Novo Cimento é revista assim. Nós achamos muitos artigos do Nobel que foram publicados no Novo Cimento. Depois a revista foi enfraquecendo. Ela veio de antes. Ela veio com o Henrique Verne, né? Mas ela, depois dos anos 80, ela começou a se dividir muito seccionada, A, B, C, não sei o quê. E ela veio enfraquecendo, e hoje ela está fundida. Ela fundiu com eu acho que ela fundiu com a Revista Física Ártica, o Novo Cimento, uma revista alemã, aí virou uma fusão de revistas. Bom, então, aí em seguida, aí vocês vão ver que a coisa vai tomando corpo. Em seguida, a esse fenômeno, a essa observação do Nambu e esse trabalho do Boltzmann, o próprio Boltzmann, juntamente com o Salomão, eles vão atrás da compreensão que numa teoria com quebra de simetria, quando há uma quebra espontânea de simetria, aparecem bósons de Boltzmann. Então, esse trabalho aqui do Salomão se chama Broken Symmetries. Oi? Esse trabalho é muito bonito. Esse trabalho vale realmente a pena. A gente mostrou esse trabalho no curso de eletrofrágil da INGES, justamente. É um trabalho excelente, porque é claro, você entende todos os inputs que você tem que colocar para compreender a questão da quebra de simetria. Ele está publicado no Physical Review 127, 62. Porque já mais ou menos está claro, né, que se há uma simetria nas interações frágeis, essa simetria ela não pode ser exata, porque o elétron tem uma massa, o neutrino tem outro, então essa estrutura, que seria a estrutura de multipletes, ela estaria perdida. Além disso, era bom colocar aqui, como coloquei, um trabalho do Glashow de 61, que é o trabalho que deu aí o prêmio Nobel. Quando o Glashow recebeu o prêmio Nobel no Salão de Weiner, pela construção da teoria eletrofrágil, o trabalho dele é esse trabalho de 61, em que, através do trabalho do Glashow, Boltzmann e Salão de Weiner se dirigem para fazer esse trabalho aqui. O trabalho do Glashow, eu vou colocar aqui, que foi o que eu esqueci de colocar agora. Eu estava olhando uma outra coisa. E os três ganham o prêmio Nobel justo por esse trabalho. Exatamente. Glashow, Salão e Weiner. Por causa. Não, esse trabalho aqui é só do Glashow. Porque o Salão ganhou por um trabalho, o Weiner por outro e o Glashow por esse que eu estou colocando agora. O trabalho do Glashow de 61 é um trabalho fundamental, no sentido de que ele apresenta qual deve ser a simetria das interações fracas. Então, o que eles chamam de simetrias parciais. A simetria da interação fraca não deve ser exata. Já tem uma simetria, mas ela não pode ser exata, ela tem que ser quebrada. E aí, a partir desse trabalho, Boltzmann, Salon e Weinberg, eles refinam esse trabalho, entendendo os pormenores por trás dessa quebra de simetria. Esse trabalho do Glashow, aqui de 61,
Esse se chama partial symmetries tá? Partial symmetries of weak interactions. Ele está publicado no Nuclear Physics 22, 61. Nesse trabalho aqui, que é fundamental para a nossa aula de hoje, que vão ser as bases da teoria, Blasco identifica a presença de uma simetria S2 nas interações frágeis. E essa simetria não pode ser uma simetria exata, ela é chamada parcial, porque ela não é uma simetria, ela é quebrada de alguma forma, é uma quebra. E aí, nesse trabalho seguinte aqui, falando lá do Boltzmann e Salland, eles desenvolvem um estudo de como as simetrias podem ser quebradas. Então, a quebra da simetria, para eles, a quebra de uma simetria, eles entendem aqui, na verdade, é aqui que sai o famoso teorema de Boltzmann. E quando uma simetria global e contínua é quebrada espontaneamente, vamos discutir isso um pouco no curso, aparece uma excitação de spin zero com os mesmos números quânticos da corrente concentrada. Ou seja, aparece um bóson de Boltzmann. E o bóson de Boltzmann tem todas as características, tem todos os números quânticos da corrente, que é da simetria que é quebrada. Então, esse teorema, ele relaciona muito claramente, é um teorema forte, porque a partir de uma simetria, você deduz a existência de um certo tipo de partícula no espectro. Então, e essa partícula tem características bem definidas. A massa é zero, o spin é zero, e ela tem os mesmos números quânticos internos que a corrente dessa simetria tem. Então, esse teorema é fundamental e ele é a base depois do determinismo de Higgs. Aqui tudo é global. Então, o bóson, esse aqui, na verdade, esse trabalho aqui, ele marca para nós, né, o teorema de Boltzmann. Ele formaliza, né, esse teorema de Boltzmann. A questão do detalhe, tem a questão da quebra da simetria e depois da quebra do contrário. Certo. Agora, nessa questão da quebra da simetria, existe um tema que é a questão da simetria, que é a simetria e diversidade. Certo. Será que a simetria, ela naturalmente acomoda a diversidade ou não? São os tipos de simetria. Eles estavam discutindo aí, provavelmente, uma simetria que não acomoda a diversidade. Né? Você tem que quebrar ela para toda a diversidade. A diversidade entra pela quebra. Mas você pode ter uma simetria, porque muito tipo de diversidade. Certo. Então, um artigo delicado. Simetria parece simetria aquela coisa que é perfeita e que não tem diversidade. Quando a gente está falando de diversidade, no caso aqui, tem números quânticos diferentes, mas cargas. Então, você tem a possibilidade de uma simetria, se não tem a diversidade, e não precise passar pelas essas fórmulas. Estou falando aqui, isso aí, essa questão de simetria e diversidade, eu estou sempre a ser pensado. Você anotou, olha, nós estamos aqui com os campos ali, A, são 8, e eles têm uma diversidade vindo das constantes de estrutura fina. Então, você estava ali mostrando que tinha uma simetria, S por N, certo? E aquela simetria introduzia formas simetriais, mas diversos. Universidades não é iguais entre si. Então isso é importante. A ideia de simetria, ela introduz a diversidade no sentido que você está falando de múltiplos. Toda simetria contínua, que é uma simetria hamiltoniana, ela automaticamente te dá um múltiplo de estados distintos, mas degenerados. A diversidade vem
sobre o fato de que os objetos são degenerados em massa, mas eles são diversos e diz respeito à localização deles dentro dos números quânticos daquela simetria. Então, por exemplo, os 8 núcleos, eles têm números quânticos, eles estão no octeto, mas eles têm números quânticos distintos. Os 3 quartos, né, as 3 cores de quarto, eles têm a mesma massa, têm a mesma carga, mas eles têm algum número quântico distinto. Tem uma diversidade, né, que a simetria, ela pressupõe vamos dizer assim, uma certa, vamos colocar assim, uma harmonização das diversidades, porque você tem objetos distintos, mas objetos distintos que se harmonizam para formar uma certa família, um certo grupo de coisas. Então, toda a simetria, ela pressupõe uma diversidade. A questão que a gente está tentando levantar é até que ponto essa diversidade ela é forte ou não. Será que a diversidade ela chega na massa? Se a diversidade chegar na massa, você já está distinguindo as massas de objetos do mesmo multiplex, você de uma certa maneira está se desviando da situação simétrica. Porque a situação simétrica diz, se é uma simetria do hamiltoniano, aquela corrente, ou seja, aquela carga, ela comuta com a hamiltoniana. Então, ela deve levar a ideia de estados degenerados. Se ela comuta com a hamiltoniana, ela atuando sobre o alto estado do hamiltoniano, ela não vai mudar o alto valor, que é o alto valor da energia. Né? Vou colocar dessa forma. Se a gente tem um estado com uma certa energia, um estado psíquico, uma certa energia e se eu tenho uma carga que é conservada, ou seja, essa carga ela comuta com a hamiltoniana, né? Ela é uma simetria hamiltoniana, é tal que a transformação associada a essa carga, atuando no hamiltoniano, deixa o hamiltoniano invariante. Isso aqui é a transformação que deixa invariante o hamiltoniano. Essa transformação tem esse gerador, que é a carga. Então, se essa relação acontece, significa que H comuta com Q. Se H comuta com Q, significa, né, que psi eles compartilham a mesma energia. Então, eles estão no mesmo multiplex. Então, a existência de uma assimetria nesse sentido, né? A diversidade, ela está no fato de que psi é diferente de que psi. Né? Quando eu atuo com aquele operador Q em cima de psi, psi vai ter números quânticos, que psi vai ter números quânticos que psi não tem. Os números quânticos desse cara aqui vão se juntar aos desse, que vão dar um número quântico diferente desse. Então, são estados distintos, mas números quânticos são diferentes de que psi. Então, psi e psi são independentes, mas estão no mesmo multiplex. Se a gente está falando de energia, tudo bem, estão no mesmo, é um multiplex de estados, mas de estados de energia. Mas se eu estou falando de física de partículas, vamos dizer, energia é massa. Então, eu estou falando de massas degeneradas. Então, eu estou falando de partículas distintas com a mesma massa. Então, de uma certa maneira, isso já é uma diversidade. Teria que ter a mesma massa, com a diversidade, você não spin, na carga, mas na massa não. Massa não. Mas o fato não muito forte associar carga, massa e energia, eu posso dizer, eles estão com a mesma energia, a mesma unidade de energia. Então, quando eu estou com a mesma panela lá, aquela panela com essa temperatura, e ali eu tenho um monte de coisa junto que está com todo dentro daquela mesma temperatura. Então, eu estou numa certa energia, e com uma variedade de condimentos dentro daquela panela. Então, essa é a minha simetria da panela. Então, a gente agora está falando de propriedade de partícula, né? Então, você supõe que se todas essas partículas estão em repouso, se elas têm a mesma energia, significa que elas têm a mesma massa. Né? Você está colocando o sistema, você está colocando a situação de repouso. Nós estamos na propriedade intrínseca da partícula, não a propriedade cinemática dela. Não estou jogando a energia pelo comum, todos estão correndo no mundo. Estou tentando ver aqui qual é a propriedade intrínseca da partícula. Então, a diversidade, se ela atinge a massa, se agora esses objetos começam a ter energias distintas, significa então que essa relação de comutação deixou de ser válida. E aí é isso que
indica a quebra espontânea, a quebra não espontânea, a quebra da simetria. Pode ser espontânea ou não, a quebra da simetria, né? A quebra espontânea, aliás, não faz isso. Continua comutando com a lei de Fermat. Mas uma quebra explícita, ela deixa de comutar com a lei. Essa discussão que você está colocando aí é que até que ponto uma diversidade ela realmente precisa de uma simetria, ou se eu posso ter uma situação de simetria perfeita com diversidade. E até que ponto existe uma diversidade dentro de uma simetria exata, ou até que ponto eu preciso quebrar uma simetria para poder falar de uma diversidade. Eu não estou respondendo a essa pergunta, não estou levantando a discussão, estou esclarecendo um pouco a discussão que agora levantou. Então, quando a gente fala de uma diversidade, essa diversidade ela pode ser harmonizada pela simetria. Elas são diversas, sim, mas tem alguma coisa que, de alguma maneira, harmoniza as diferenças. É a simetria. A simetria não pressupõe que haja uma igualdade. Ela não é uma coisa assim democrática, né, no sentido trivial, né, do termo, tudo igual. Não. As pessoas não têm os mesmos direitos. As pessoas também não são iguais, mas as diferenças são harmonizadas, né? Então, isso aí é da simetria. Isso é um problema perigoso, porque se você harmoniza as diferenças, de repente é uma lei autoritária, tem ditadura, né? Estou falando isso, porque a simetria não chega a ser uma ditadura, né? Porque quando você harmoniza as diferenças, significa que você introduzir uma força de ordem, né? Poder ficar todo mundo quietinho, ó, cala no seu lugar, cala a boca aí, né? Não era assim, era uma ditadura, né? Então, a simetria militar ela funcionava assim. Não estou dizendo que é isso. A harmonia das diferenças está dizendo que até que ponto os objetos, muitas vezes a gente noção que a gente tem de simetria, tudo igual, todo mundo com as mesmas coisas, não. As coisas são diferentes, cada uma é ciente do seu lugar. Cada uma tem seu lugar direitinho dentro do mundo diferente. Uma está aqui, a outra está aqui, outra está aqui. Então, cada uma tem seu lugar no seu mundo diferente. Ou seja, cada qual no seu canto, né? Como dizia a banda do Chico Boninho, cada canto uma dor. Cada um no seu canto, em cada canto uma dor. Mas a simetria está ali dizendo, olha, vocês, uma série de coisas, vocês estão partindo. Então, eu acho que é um pouco, a diversidade está aí. Agora, se a gente diz, isso não é diversidade para mim, então o que eu consigo, por exemplo, ter uma simetria e ela coloque, harmonize objetos que têm massas distintas, por exemplo, até que ponto objetos estados com energias distintas, eles estão dentro de uma formulação simétrica. Essa é a discussão que a gente está colocando. Não estou dando a resposta para isso. Estou só dizendo qual é o problema. Tá? Se você estivesse lá na escola, lá, pelo grego, eu acho que a diversidade está aí. Sim. Ela pode ser feita por cachorro e gato, ou pode ser entre nulo e elétrico. Agora, qual é a simetria que você consegue dar, fazer uma organizando, né? Que acomode a diversidade. Eu só acho que um ponto que já que está falando do outro lado, porque também quebrar a simetria, significa, no caso, como você falou, a Antoniana dando um muito porquê para a carga. Mas não desculpa a simetria, não é que perdeu a simetria. Esse pessoal aí você está escrevendo para a gente uma linha de raciocínio veio crescendo. Tem que ter também, claro, os pontos. Para depois eu mostrar que essa linha é muito. É uma forma de pensar. Era uma ideia que estava se estabelecendo. Porque se eles tivessem em 62, outra massa de Mills, não sei se teria aí. Será que eu teria descoberto assim como uma condição cívica ou não? Eu acho que esse Engel que apareceu lá junto com o Liga agora lá no céu, né? Foi, no Engel, o belga.
belga, né? O Brown foi uma belga, né? Esse aqui é o grupo de Bruxelas. Mas quando você apareceu, acho que foi bem mesmo lá, né? Foi bem, foi lá. Então, olha só, em 64, nós temos esses grupos aqui discutindo a ideia do mecanismo de Higgs. O mecanismo de Higgs surge aqui. Esse trabalho aqui do Gilbert era o orientador do Browning. Browning que era estudante do Gilbert lá nos Estados Unidos. Então, Browning, Gilbert. Eu acho que o trabalho do Gilbert de 64 é um Physical Reflectors. Nesse trabalho aqui, basicamente, o que o Gilbert faz? Esse trabalho o Browning não está, mas o Browning entra depois nessa discussão que o Browning era estudante de doutorado em Gilbert. O que o Gilbert percebe nesse trabalho? Gilbert, nesse trabalho de 64, ele olha esse trabalho de 62, ele revê o mecanismo de quebra espontânea de simetria que dá origem ao bóson de Boltzmann, e ele procura compreender, porque já se sabia do resultado do Langlois, sobre que condições, se tem uma simetria de quebra espontânea, aparece o bóson de Boltzmann. E ele começa a perceber quais são as hipóteses desse teorema. O que está em jogo para eu demonstrar o teorema de Boltzmann? Está em jogo covariância de Lorentz, a existência de um lagrangiano local, mas o que é fundamental para a construção do teorema de Boltzmann, para a demonstração do teorema de Boltzmann, é que o espectro de estados, o espaço de estados dessa teoria de campo, seja um espaço de Hilbert, um método positivo definido. Ou seja, nesse espaço de estados, eu não posso ter buchas, eu não posso ter estados, a gente no nosso curso de QT, quando é que o propagador dá origem a bucha, o resíduo do propagador no colo, ele pode indicar a existência de estados que apareçam com norma ao quadrado negativo. Então, esse objeto aqui são aquilo que a gente chama de bolsa. E aí, a não existência de bolsa, é um dado fundamental, é uma hipótese fundamental para a demonstração do teorema de Boltzmann. E que aí a gente justamente sabe que, numa teoria de Gauge, esse problema está lá. Porque numa teoria de Gauge a gente tem o módulo longitudinal. O módulo longitudinal do fóton, quando a gente introduz o Gauge fixe, a gente está justamente introduzindo o Boltzmann. Então, numa teoria, que é uma teoria de simetria local, campo de Boltzmann, campo de Young-Mills, eu tenho fartamente Boltzmann. Então, por isso que o teorema de Boltzmann cai por terra quando a simetria é local, porque existe um campo de Gauge e na hora do fim do campo de Gauge, para eu quantizar, eu preciso introduzir o Gauge fixe, então aparece em estado de norma negativa. Então, isso, se o Hilbert estava querendo entender esse fato, porque ele começou a olhar todas as hipóteses por trás do teorema de Boltzmann e conseguiu entender aonde é que podiam estar os furos, o que podia estar acontecendo para o teorema de Boltzmann não está valendo. Por que esse bóson de Boltzmann desaparece no caso das interações que têm de longo alcance? Então, uma interação de longo alcance é descrita por campo de Gauge. Campo de Gauge tem estados de norma negativa, norma quadrada negativa no espectro. Então, essa condição aqui, a ausência desses estados não é mais o caso quando tem simetria de Gauge. Então, essa hipótese da não existência, da hipótese que todos os estados estão satisfazem a essa propriedade, ela fura. Fica inválida uma teoria de Gauge. Então, Hilbert, nesse trabalho, ele já faz ele associa, ele consegue entender quais são as condições para que o teorema de Boltzmann não seja válido. Já foi o primeiro passo que ele deu. Depois, Higgs, lendo esse trabalho, essa ideia estava circulando, todo mundo está pensando nisso ao mesmo tempo, mas Higgs, então, ligado a essa questão, é que ele publica o trabalho dele. A impressão ou o Higgs não fez quase nada? Não, ele percebeu algumas coisas, então é um efeito conjunto. Ela fez, como é que tipo assim, fica o bóson de Higgs,
Mas o voto de Ele risco foi uma parcelinha de uma. o voto de risco foi mais uma coisa que foi batizado, o voto de risco em 76. Assim, foi um trabalho que o pessoal do CERN fez e botou no voto de risco e aí a coisa não pegou. Mas na verdade, o crédito, todas essas pessoas. Mas o Rick não pode ganhar o prêmio Nobel. Pois é, eu acho que é difícil. Eu acho que essa situação é complicada. Com toda essa gente viva, com todo mundo aí praticamente vivo, é difícil você dar esse prêmio Nobel realmente. O trabalho do Higgs é um Physical Review Letters também. Ó, você viu, ó, Physical Review Letters 12, Physical Review Letters 13, mesmo ano, 64. Ele foi um cara que se associou mais a essa corrente que Júlio, sabe? Ele é ruim. E eu acho que esses caras ficaram meio na base meio teórica, assim, de quebra espontânea. O Higgs fez uma coisa boa. O Higgs ele escreve modelos explícitos, né? Broken symmetries, massa das partículas. Se esses caras escreveram alguma coisa no seu livro, ele é ruim, certo? Não. Foi tanto, a discussão era bem mais geral, não era Lex então. E o Rick escreveu outra. Então esse trabalho, ó, ele relaciona tudo. Ele fala de simetrias quebradas, partículas de massa nula e campos de luz. Ele publicou sozinho? Ele publicou sozinho, se o Higgs quando publicou sozinho. Ele publicou em associação com ninguém, pessoas que depois, o trabalho do Engler e as diferenças são de semanas desses trabalhos, né? O trabalho do Engler de 64 também é um Physical Review Letters, está no mesmo volume, vocês terem uma ideia. Esse trabalho aqui é o Physical Review Letters 13, ano 64, página 321. Esse trabalho aqui, ele também fala, o título do trabalho está aqui, é Broken Symmetry and the Mass of Gauge Vector Bosons. Então simetria quebrada e a massa dos bósons vetoriais de Gauge. Então todo mundo está falando da mesma coisa. Depois tem esse trabalho também do professor Rico, que lá do Imperial College, quando a gente discute bem essa questão, e ele também Physical Review Letters, volume 13. Tem o volume 13, ano de 64. Que bom é o prêmio Nobel? Tem? Que bom. Não, o prêmio Nobel. Mas ele é bom? Muito bom. Aqui é um grande mestre. As aulas dele são lindas. Um discurso, tá? Essa aula dele é um grande professor. Excelente professor. Que bom. Foi fantástico. E ele tem um artigo dele, quando a gente daqui a pouco, amanhã, talvez na aula de inglês e português, eu vou citar. É um trabalho clássico dele. É o primeiro trabalho, realmente, depois do Young Mills, que mostra como você pode construir usando Young Mills na teoria de Deus. O trabalho dele é 61, é um Journal of Mathematical Physics. Ele usa exatamente a construção do Young Mills para reproduzir a gravitação. Ele é excelente. Os trabalhos dele são muito bem escritos, são muito didáticos. Apesar de serem trabalhos de pesquisa, ele mantém muita discussão, tem muita preocupação com o aspecto pedagógico do trabalho. E as aulas dele são lindas. Então, você assiste uma aula dele, você não tem vontade de parar para assistir. Oi? Fiz um dia com minha filha do Pio. Bonito, eu não conhecia a filha dele. Era uma lenda que fui, era só um Pio Coro. Falava isso. Ele era um velho bonitão, ele é altão, uma figura, assim, um cara bem grande, um cara simpático. O salão não só muito, salão adorado, muito bem, sempre muito bem recebido lá no Tipo, eu tinha um colega que era muito, deve ser quando botar mais tempo no grupo, eu fui perguntar para o filho. porque Ele disse que nunca tinha visto. não sei. Não era tanto que Não, ele é um grande mestre, realmente uma pessoa muito educada, super atencioso. Então, esse trabalho aqui do Plural do Rádio do Kibo também é um trabalho com ele. já comeu aqui. Isso aí. Pô, essa aula vai ser pesada, hein?
Esse trabalho aqui se chama Leis de Conservação Globais e Partículas de Massa Lobo. Global Conservation Laws and Mass Particles. Tá? Então, vocês estão vendo que está todo mundo falando da mesma coisa. E as diferenças, está tudo no mesmo volume, as diferenças desses papers são de semana. Poucas semanas, uma semana, eu acho. A diferença do paper do Higgs, do paper dos belgas, é de 2 semanas, 15 dias. Então, vai estar tudo no mesmo volume. Né? Bom, depois do Higgs, bom, eu vou colocar os trabalhos mais importantes, né? Mas eu acho que esses trabalhos aqui, são importantes, aí ninguém coloca isso muito claro dentro da interação fraca. Então, quem faz isso? Quem pega todos esses resultados e traz para a interação fraca é o Salame do paper de 67. Então, depois desses trabalhos e o próximo o próximo passo importante, nessa mesma época, então estamos em 64, o Brasil estava exatamente, estava chegando a Revolução. 64. Tem esse trabalho importante de Salame e do Watt. Está tendo um botinho aqui. Essa parte de história está muito legal. Se quiser, não precisa dar intervalo, não. Quer dizer, o Léo e o Thiago não foram consultados aí no seu lugar, mas. Eles ficam cansados por isso. Não. Às vezes não está contando história. Porque está muito dormindo daqui a pouco aí. História de interação fraca. Era para isso. Higgs, só estou decepcionado com o Higgs ali. Então, esse trabalho aqui, de Salame do órgão, eu nunca fiz esse dia. Não, fica um físico sério. Aí que eles verificam a teoria elétrica. Já começa pelos indícios, já aproveita esses resultados. Isso aí é o trabalho do Salame. Não, o trabalho do Prêmio Nobel foi esse. Esse trabalho foi a base, depois ele faz outro trabalho do então, em 64, esse trabalho, Salame já começa, então, usando as ideias do mecanismo de Higgs, ele já começa a ligar as interações eletromagnéticas com as interações fracas, né? Entendendo que o mecanismo de Higgs ia entrar no setor das interações fracas para poder gerar massa e diminuir o alcance da interação, reduzir o alcance da interação. Então, esse trabalho é importante. Em seguida, não foi esse trabalho que deu a relevância. Veio o trabalho do Heisenberg, em 67. Em 67, o trabalho. Aí só uma opinião. Aí já começa o espírito arcaniano a voltar, né? A unificação. E essa turma aqui, exatamente. Aqui não. Eles eram mais matemáticos, assim. Não, aqui era mais fundamento de teoria de campo. É isso que eu estou querendo colocar para vocês. A construção das interações fracas, ela estimula a desenvolvimento de muitas ideias na teoria quântica de campos. A interação fraca, ela lançou esse problema. Como é que eu percebo que a interação fraca, como a gente discutiu na primeira aula, deve ter uma origem comum? O eletromagnetismo e a interação fraca, eles caminham muito juntos, né? A questão da carga, a mudança de flavor na interação fraca. Então, e todos os elétrons, né, o elétron, né, o fato do elétron tem interação fraca, tem interação eletromagnética e os processos fracos, eles fazerem sempre uma mudança de flavor sem mudar a carga, isso deu um indício de que a interação fraca está ligada de alguma maneira à questão da carga elétrica. Mas o alcance das interações era diferente. Então, isso levou uma questão importante da teoria quântica de campos, que é como gerar escalas para poder diminuir o alcance das interações. Então, essa provocação que veio da física de interações fracas gerou, como você está falando, essa série de trabalhos, que outros que eu não coloquei, mas que, digamos, no fundo foram trabalhos mais de princípios, né, de princípios fundamentais da teoria quântica de campos, que depois voltaram, foram retroalimentados na teoria
interações fracas. A teoria das interações fracas, né? A física de interações fracas detonou a questão que levou a esse contexto aqui. E aí agora, uma vez essa questão tendo sido esclarecida, como é que essa questão agora volta para a fenomenologia das interações fracas? Então, esse trabalho do Salan e do Lort é um trabalho que ele reconecta o desenvolvimento da física ligada ao bóson de Higgs, ao mecanismo de Higgs, com a física de interações fracas. Esse é um trabalho muito interessante. E o trabalho do Weinberg, 67, fala aí. Eles voltam para 57 para o nível. Certo. E esse pessoal de 64, eles fizeram todo esse movimento aqui, chamando de Anderson, etc. E usaram o livro enquanto tiraram uma produção que foi bota no livro. Exatamente. Mas então, o Schwinger, o pessoal de 64 é o pessoal que conhecia, vamos chamar assim, Schwinger, e estavam tentando a história dos Light, né? Eles estão unificando as coisas. Certo. Foi invadido o trabalho mais principal do mundo. O trabalho do? Acho que vocês colocaram, desculpa aqui, o volume 19. E esse é outro trabalho dele? Esse é o trabalho do Nobel. O Nobel veio do trabalho do Glasgow, que eu coloquei para vocês, de 62, do trabalho do Weinberg, de 67, e o trabalho do Salan, de 68. Aí o Salan refaz o trabalho aqui, só trocando a ordem desse instituto aqui. Ele faz o trabalho aí, claro, ele faz um trabalho agora muito mais completo, que é Weak and Electromagnetic Interactions. Então esse trabalho do Salan não está publicado em revista, assim, porque ele deu, quando tem entrega do Prêmio Nobel, tem um workshop em conexão com a entrega do Prêmio Nobel. Então o Salan são as chamadas Nobel Lectures. E o Salan deu esse seminário, ele juntou tudo que ele tinha feito nessa direção e deu esse seminário aqui para lá. Elemento 8. Dá para a gente assistir? Hoje em dia deve estar gravado, eu não sei se esse aqui tem gravação dele, mas dá para assistir, tem uns que não problema com isso aí. Elemento de 4, o volume é Elemento de 4, e são as Nobel Lectures de 68. Está publicado aí. Então esse trabalho deu aí o Nobel, esse trabalho lá em Weinberg é o trabalho que eu citei, 61, 62 do Glasgow. Oi? Não, esse trabalho passou sem referir, pois é. E o segundo trabalho que tem dentro da Nobel não está publicado em revista, né? O trabalho do Nambu, que foi um seminário, na verdade, um processo, um seminário, uma análise de um seminário, e agora esse trabalho do Salan também está publicado. O trabalho do Nobel é esse aqui. Mas quando você publica no processo, você não pode publicar numa revista? Não, o mesmo artigo não. Você pode publicar uma variante dele, mas você não pode pegar o mesmo artigo do possível e botar o mesmo artigo. A diferença, por exemplo, desses análises que a gente participa, dos congressos que a gente participa e do processo inglês? Não, uma coisa, você vai numa conferência e você coloca o trabalho que você apresentou na conferência e você coloca no possível. Agora, você não pode pegar esse mesmo trabalho e mandar para uma revista. Mas não é pena ver outra conferência. Quer dizer, vale a pena no sentido que você registre o seu trabalho, às vezes, de uma forma preliminar. Às vezes, você vai para uma conferência e o seu trabalho não está 100% terminado, mas você já tem algumas conclusões parciais que você apresenta na conferência e bota nos arquivos. Hoje em dia, eu digo também que não tanto. Você bota nos arquivos o crédito, entendeu? Então, é mais uma questão de crédito. Hoje em dia, até você publicar uma aula de conferência, leva um certo tempo. Então, nesse meio tempo, alguém pode fazer o trabalho semelhante ao teu. Então, hoje em dia, a melhor coisa é você bota no archive. Porque está no archive, todo mundo está lendo, o crédito é teu. Agora, o trabalho de processo de conferência é mais uma coleção do seguidor, faz as conferências, registra, tem um registro escrito da conferência. Mas um pouco, de fato, assim, hoje em dia é mais uma coisa mais histórica, mais assim, ritualística, né? Porque você não vai esperar que, colocando o teu trabalho numa aula de conferência, alguém vai ler também, muito pouca gente lê possível, porque hoje a gente não lê atrás. Se bobear, cara, daqui a uns tempos, mas não revista. Você
bota uma archive. Então, também, e aí acabou esse negócio de você ficar botando uma revista, levando, sei lá, porrada de um monte de coisa, você bota o teu peito, quer dizer, o archive tem um certo referimento, né? Você bota o teu peito. Se alguém discordar, faz um comentário. O ideal seria justamente isso, você bota o teu peito, eu acho que isso seria legal, tipo no YouTube, tipo Facebook, você faz comentários, né? E aí, de repente, você bota o teu peito e um cara lê, detona o teu peito, outro cara lê e gosta do teu peito, é um pouco isso. O archive está evoluindo, eu acho que é isso, né? Porque você botou o teu peito no archive, você registrou, o crédito é teu. Você pode, por exemplo, colocar aí esse peito hoje é isso que colocaram no archive. Então, o prêmio Nobel seria dado para o trabalho do archive. O trabalho do Nambu também, cara, hoje em dia não faz uma conferência. O talk que você dá na conferência, você logo bota no archive. Então, tem muita coisa que está no archive que não está publicado em revista. Oi? Às vezes, não sempre, mas alguns processos de conferência têm referir. Às vezes você precisa mandar para o referir. Não é porque você falou na conferência que está o aceito do procedimento. Tem muito procedimento, o POS, né, o Procedure of Science, tem referir. Então, mas assim, você colocar o trabalho no procedimento de conferência, você leva um certo tempo para isso. Até a revista sair, pode levar 6 meses. Ao passo que você coloca no archive, sai no dia seguinte. E o prefeito? No archive? No archive não tem princípio, tem um chamado endorsement. Se é a primeira vez que você coloca no archive, você não tem o referir, alguém tem que te indicar. Mas você no archive, você no princípio coloca o artigo ali. É a comunidade. Vai ter uma conta no archive, você tem que indicar. Tem, a primeira vez você entra no archive, registra o seu pedido e dá o nome de uma pessoa que pode ser o teu endossador. Aí, aquele trabalho que você colocou no archive, o archive imediatamente manda para o e-mail daquele endossador. Aquele endossador, aí chega um link para ele. Ele entra naquele link e ele libera o e-mail. Então, pronto, você faz um trabalho, manda para o Davidovich. Aí o Davidovich vai ser o teu espécie de endossador. O archive já manda um e-mail para ele com o PDF do teu trabalho. Aí o Davidovich lê o teu trabalho, entra no link e endossa o teu trabalho. Do momento que você entrou no archive, você já, daí a pouco o outro peito já precisa de endossa. Você já faz só. Aí eu posso se endossar? Aí depois você pode endossar o peito do Pedro. Criou a web, né? A web of endorsement. Mas, agora, é claro que você colocar o teu peito no archive, todo mundo está lendo. Então, quer dizer, o referir, vamos dizer assim, é a comunidade. E você pode publicar no archive para jogar esse trabalho aqui na revista? Não, pode. Todo trabalho que vai para o archive, geralmente eu gosto de fazer assim. Eu boto no archive e deixo 10 dias lá exposto. Porque aí você começa a receber crítica. Tem gente que te escreve, a maioria escreve pedindo referência. Né? Você esqueceu de colocar meu peito, mas você espera uns 10 dias, eu vou fazer. Deixa uns 10 dias de exposição para receber uma certa crítica. Aí depois que essas críticas chegam, eu leio aqui no clube, o pessoal que a gente trabalha, e a gente reescreve o paper um pouco, levando em conta as observações que são muito sensatas, introduzindo referências que às vezes a gente realmente esqueceu, e aí eu mando para a revista. Mas tem gente que já faz o contrário, tem gente que espera o paper ser aceito na revista, depois que o paper está aceito, coloca no arquivo. Tem gente que prefere fazer isso. Eu sei que já coloca o paper aceito, já tem mais segurança. Né? Você bota o paper, já está aceito numa revista, o paper já está aceito em physical review, o cara já fica. É uma questão pessoal. Eu prefiro o contrário, eu prefiro fazer e colocar. E deixo em exposição para ver o que a gente vai receber de reforço.